Olá, alunos. Irei começar com vocês hoje falando sobre corpos estranhos no organismo, tá? O corpo estranho, ele é qualquer tipo, né, de objeto extracorpóreo que venha atingir o nosso corpo internamente, tá? Então pode ser um engasgo, pode ser um anzol de pescaria, pode ser uma ferpa, pode ser diversos tipos de objetos, né, no olho. Então são corpos estranhos no organismo, tá bom? E com certeza o organismo ele vai fazer um processo inflamatório para tentar retirar esse corpo estranho, tá bom? Ou quando, dependendo do tamanho desse corpo estranho, ele causa um dano ainda maior, tá bom? Então vamos lá. Normalmente, as pessoas, quando acontecem alguma coisa do tipo, elas são encaminhadas diretamente ao pronto atendimento, dependendo da gravidade. Então, por exemplo, se alguém engole, por exemplo, uma ficha, uma moeda, por exemplo. Se alguém engole uma moeda, eu falei ficha porque teve uma pessoa que uma vez engoliu uma ficha telefônica, que hoje não existe mais, né? Mas na época que existiam as fichas telefônicas, teve uma pessoa que engoliu uma ficha telefônica e a ficha telefônica conseguiu sair da região esofágica, que é do esôfago, e a pessoa conseguiu defecar essa ficha telefônica. Mas são coisas que acontecem. Então existem pessoas que engolem moedas, existem pessoas que criancinhas, né, que colocam caroços de arroz, caroços de feijão dentro do nariz, tá? Corpos estranhos também na região do ouvido, algum mosquitinho que entra, ou até mesmo grão de algum tipo de comida que a criança acaba colocando. Então, existem os primeiros socorros, que é o que a gente vai conversar aqui, mas dependendo da gravidade, tem que ser encaminhamento ao pronto atendimento o mais rápido possível, tá bom? Então vamos começar e depois dessa aula de corpos estranhos no organismo, eu vou estar conversando com vocês sobre intoxicação, tá? Intoxicação por alimentos, por substâncias químicas. Então, crianças que às vezes pegam água sanitária, pegam sabão em pó, tá bom? E acabam engolindo essas substâncias, tá bom? Então, vamos lá começar. Tá? Eu vou ler o slide e subsequente eu vou explicando para vocês como é que funciona, tá? Então, o que seriam os corpos estranhos? Um cisco no olho, uma farpa no dedo, um inseto dentro do ouvido, uma espinha de peixe entalada na garganta ou talvez um corpo estranho no nariz, tá bom? À primeira vista, são situações corriqueiras e de fácil solução que às vezes o socorrista ou a própria vítima consegue se libertar disso aí, né? Só que outras já procuram, tem que ter atendimento médico o mais rápido possível, tá bom? Lá no hospital, eles têm aparelhos próprios para retirada de objetos do nariz, né, objetos da garganta. Então, além de microcâmeras, a utilização de microcâmeras, eles têm também instrumentais que possibilitam a retirada desses corpos estranhos que entram dentro do nariz, dentro do ouvido da pessoa. Se o corpo estranho ele entrar dentro do olho, então se algum corpo estranho ficar entravado no globo ocular, não tentar retirar. Então, se alguma coisa for fincada, ou seja, for transpassada dentro do globo ocular, por exemplo, um pedaço de vidro, né? Então, não tentar retirar. Uma ferpa de uma vassoura, né? Que por algum descuido, sem querer, acabou entrando dentro do olho. Fincou dentro do olho, tá? Então, se estiver travado, não tente tirar, tem que encaminhar para o pronto atendimento o mais rápido possível, porque lá no pronto atendimento, eles vão ter a manobra necessária para tentar reverter para o paciente não chegar a ficar cego, tá bom? Bom,
Caso esse corpo estranho seja uma areia, né? Algo do tipo, não deve se coçar também, tá? O que orienta-se fazer é lavar o olho com água abundante. Não sei se vocês já viram. É feito esse copinho aqui, ó. Tá bom? Então é feito como se fosse um copinho com a própria mão. E aí a pessoa abre o olho dentro desse copinho feito com a própria mão. E aí ela fica abrindo e fechando o olho aqui dentro, cheio de água, tá bom? Depois disso, vai proteger o olho ferido. Mas não só o olho ferido, tá? Vai ser aqui, ó, vai ser ocluso os dois olhos, tá? Por quê? Por causa do reflexo que a pessoa tem. Se um olho tiver fechado, o outro aberto, o piscar do olho não lesado fica fazendo com que o outro olho fique piscando também. Então, o ideal é manter os dois olhos oclusos para que não corra esse reflexo, tá? E o paciente consiga ter uma maior tranquilidade e relaxamento ocular, tá bom? Então, lavar o olho, proteger com gás, cobrir o olho atingido e o outro também e encaminhar para o pronto atendimento. Não permita de forma alguma que a vítima esfregue o olho. Por quê? Imagine se entrou uma areia, se entrou um caco de vidro ou algo do sentido e a vítima ficar esfregando o olho. Essa areia ou esse caco de vidro, né, que é mais grave ainda, vai ficar cortando o olho. Então, normalmente o corpo estranho, que às vezes são mais comuns, talvez seria uma areia, né, um bichinho, né? Já teve casos de pessoas que tiveram um mosquitinho grudado no olho. Então, isso aí dá para fazer a lavagem com esse copinho que eu falei com vocês, fica lavando, o objeto acaba saindo, tá bom? Em casos de ferpa, então, nos casos de ferpa, a gente vai fazer a antisepsia, né? Da pinça, não é esterilização, tá? Porque o álcool ele é antisséptico, tá? Então ele vai fazer a antisepsia da pele, assim como faz também de superfícies, tá? Então ele vai fazer a antisepsia vai fazer a asepsia do local, né? E serve também como antisséptico de pele, tá bom? E aí a gente vai colocar ele aqui num frasquinho, né? Para fazer a parte de desinfecção. E a gente vai tirar com uma pinça. Então, não adianta tentar espremer, tentar ficar espremendo, porque a farpa não vai sair. Então, não tenta espremer, não tenta tirar com agulha, tá? O máximo que pode fazer, se a ferpa estiver muito afundada, é tentar fazer com que pelo menos a pontinha dela seja apareça a pontinha através da retirada com agulha. Então, o máximo que a pessoa pode fazer é tirar o excesso de pele que esteja atrapalhando para que a farpa seja pega pela pinça, tá? Então, o correto é pegar a farpa com uma pinça, depois lavar com água e sabão e pronto, tá bom? Se o ferimento ele for muito, muito grande, tem que fazer encaminhamento para pronto atendimento, tá? Nos casos de anzol. Nos casos de anzol, pessoas, aqui, ó, vamos dizer que a pessoa está pescando e aí, sem querer, enfiou o anzol. O que vai precisar fazer? Eu vou puxar de volta o anzol? Não, porque essa coisinha aqui do anzol, o anzol ele tem aqui uma trairinha, né? Uma parte dele aqui própria que faz com que o peixe não consiga voltar para trás e rasga a boca do peixe, né? Isso vai acontecer com a pessoa também. Então, a gente não consegue, não pode, né, puxar de volta para trás, porque esse ganchinho aqui, ele vai rasgando essa parte interna da pessoa. Então, o que teremos que fazer? Nós teremos que reenfiar mais ainda. Então, se entrou aqui pela metade, não se puxa, se enfia como um todo e corta essa ponta para que possa ser retirado, tá bom?
Caso, né, venha apresentar hemorragia, vai lavar com água e sabão. Caso venha apresentar algum tipo de uma hemorragia, vai ser uma hemorragia pequena, porque a perfuração do anzol é pequeno, dependendo do local onde ele for feito, tá bom? Se fizer danos maiores, encaminhamento ao pronto atendimento. Para tirar algum corpo estranho do ouvido. No caso aqui, a gente fala inseto. Tá bom? Então, vamos dizer que a criança pegou e colocou um inseto. Colocou não, né? Vamos dizer que a criança estava ali e aí entrou um inseto dentro do ouvido da criança ou dentro do ouvido do adulto, que seja. Vai ser utilizado um feixe de luz. Então, vai utilizar uma lanterninha. E o que o bichinho ou o mosquitinho ele tende a fazer? Ele tende a seguir a luz. Então, ele vai sair dali por causa da luz. Caso o inseto permaneça no ouvido, vai pingar de 3 a 5 gotas de álcool e observar se ele sai. Tá bom? Caso não consiga fazer essa retirada, vai ter que ser levado imediatamente para o médico, né? Lá eles têm aparelhos próprios, tá? Que vão fazer a lavagem e retirada desses objetos do ouvido. E lá também tem pinças, pessoas. São pinças bem compridas, assim, tá? São aparatos próprios de pronto atendimento. São pinças longas, próprias para esses tipos de acontecimento. O que a gente pede é para nunca enfiar, tipo, cotonete lá dentro. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa enfia o cotonete, o objeto ele entra mais ainda para o canal auditivo, tá bom? E no final do canal auditivo a gente tem o tímpano, em que pode ocorrer a possibilidade de rasgar a película do tímpano. Então não é isso que a gente quer, tá bom? Então a gente orienta para não utilizar cotonetes, porque senão o corpo estranho ele pode acabar entrando, né? E acabar rasgando a membrana do tímpano, tá? Caso seja grão, cereais ou algo do tipo, a pessoa vai inclinar a cabeça com o ouvido para baixo. Então, vamos dizer que entrou um grão no meu ouvido direito. Eu vou inclinar a cabeça em que o meu ouvido direito fica voltado para o chão. Então, eu vou inclinar minha cabeça para a direita, o meu ouvido vai ficar voltado para o chão e eu vou dar uns leves tapas na cabeça, batendo assim na cabeça, para que esse corpo estranho tente sair dessa região do canal auditivo, tá? Caso esse corpo estranho não consiga sair, é encaminhamento médico, porque, como eu havia falado, lá eles têm pinças longas próprias para essas retiradas, tá bom? Se o corpo estranho estiver no nariz, vai solicitar a pessoa para tampar o nariz em que não há o corpo estranho e vai suar o nariz, né? Que está o corpo estranho, tá bom? Então, fazer com que a vítima mantenha a boca fechada, comprimir a narina que estiver livre de objeto e tentar expelir, né, a narina obstruída, tá bom? Igual o rapaz está fazendo aí na figura. Isso aí, tá vendo? É um corpo estranho numa criança. Porque a criança tem muito mais dificuldade de você virar para ela e falar assim, olha só, tampa o nariz e você vai forçar a respiração para fora, para tentar expelir esse objeto. Quando você fala assim com a criança, tem criança que não entende. Ela começa a gritar, chorar, mas não faz o que você está falando que é para fazer, que é para tentar fazer movimento forte de expiração para empurrar esse objeto para fora. Então, ela não consegue. O que acaba acontecendo é que o corpo estranho ele acaba entrando mais ainda. Então, aí, o ideal é levar mais rápido para o pronto atendimento, porque lá, como eu falei, eles têm mecanismos próprios para poder retirar esses objetos, tá? Se a vítima for uma criança e não conseguir expelir, o socorrista deve caminhar ela para o pronto atendimento.
Jamais introduza nenhum tipo de objeto para tentar tirar esse objeto da narina da criança. Então, tentar pegar pinça de sobrancelha para tentar tirar. Por quê? Porque são objetos diferentes. Não são os mesmos objetos que o médico usa. E se a pessoa ficar tentando introduzir, pode ocorrer dela danificar a narina interna da criança e introduzir ainda mais o objeto para dentro. Tá bom? Um corpo estranho na garganta, né? Uma obstrução completa ou incompleta, tá? No caso dessas obstruções, a pessoa ela começa a não conseguir respirar. Por quê? Porque a nossa região da faringe, nós temos a região aqui, ó, da boca, logo aqui atrás vem a faringe e aqui vem a laringe, voltada para frente, o esôfago para trás. Quando a pessoa engasga, normalmente ela engasga no local entre um e outro, entre a faringe e a laringe. Então ela fica sufocada, ao mesmo tempo que ela não consegue respirar, né? Porque o corpo estranho está obstruindo, ela não consegue falar, ela não consegue fazer nada. Tá? E ela começa a perder ar. Por quê? Porque a entrada de ar também está sendo obstruída, tá bom? Nesse caso, a gente encoraja a pessoa a tossir dando tapas nas costas, tá? Então, fala tosse, tosse, tosse e bate nas costas da pessoa, tá bom? Caso isso não tenha surtido efeito, fazer encaminhamento para o médico, tá? Existiram alguns casos, né, de mães terem que enfiar o dedo dentro da garganta da criança para retirar o corpo estranho, né, e conseguiu retirar o corpo estranho, tá? Outras manobras que a gente tem é a chamada manobra de Heimlich, tá? Essa manobra ela é muito conhecida. A manobra de Heimlich dá para a gente fazer em pé, dá para fazer sentado e dá para fazer deitado. Cadê a manobra de Heimlich sentado? Aqui, ó. Manobra de Heimlich sentado. Então, a manobra de Heimlich dá para fazer em pé, dá para fazer com o paciente sentado e dá para fazer com o paciente deitado, tá bom? Então, vamos à primeira manobra de Heimlich com o paciente em pé. Como que a gente vai fazer? Primeiramente, o paciente vai estar em pé, né, se engasgando, tossindo muito. A gente vem por trás dele, fecha-se o punho com sua mão dominante. Aqui, no caso, a mão dominante foi a direita. Então, fecha-se, né, os dedos dessa forma que foi fechado aqui. E essa mão fechada, ela vai vir aqui, ó, nessa região do estômago. Por quê? Porque na hora que ele aperta, o ar do estômago, a compressão que é feita no estômago, é que faz com que esse corpo estranho seja empurrado através do esôfago e pulmão, entendeu? Então, essa manobra ela é feita para comprimir a caixa, é como se fosse comprimindo a caixa torácica, mas comprimindo a caixa torácica através da cavidade abdominal, tá bom? Então, segura aqui, fecha-se os dedos, né? E vai segurar com a outra mão o punho de forma bem forte. Tá vendo? O punho, ó. Põe essa mão no punho. Segura de forma forte e faz sentido para cima. Faz um movimento assim, ó. Um movimento para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Eu vou encaminhar vídeos, né? Vou mostrar vídeos para vocês orientando essa manobra, porque ela é uma manobra muito conhecida e ela é de extrema importância para que a vítima não venha sofrer aí de uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Pelo fato de não obstruir as vias aéreas muito rápido, tá? Nós temos a manobra de Heimlich feito em grávidas, que tem que ser um pouco mais acima, assim como em tiozinhos, né? Pessoas mais velhas, mais barrigudinhas, tá bom? Se a vítima for uma gestante, as compressões devem ser feitas no tórax, né? Se a manobra não der resultado, a vítima provavelmente perderá a consciência pela falta de oxigênio. Então, por isso que a manobra ela é tão importante, tá bom?
Se a vítima ficar inconsciente, será necessário deitar essa vítima. Essa vítima vai ser deitada, né? Vai ter que inclinar a cabeça dela procurando corpos estranhos. E se ela perder a consciência, dá para fazer essa manobra de Heimlich no chão, tá vendo? Dessa forma aqui, ó, empurrando. No sentido de como se estivesse empurrando mesmo com que o ar, tanto do estômago quanto do tórax, fizesse a expulsão desse objeto, tá bom? Então, a manobra de Heimlich também pode ser feita sentado. É a mesma manobra, só que o paciente vai estar sentado. E pode ser feita a manobra em pé, tá? Se a vítima ficar inconsciente, será necessário acionar o socorro médico, deitá-la no chão, né? Se observar, né? Posicionar suas mãos sobre o umbigo dela e realizar as compressões no abdômen, para dentro e para cima. Aqui, ó, para dentro e para cima. Para que ela possa expelir esse corpo estranho, né? E logo após a quinta compressão, observar se o corpo estranho não apareceu na boca, tá? Se conseguir, vai tentar retirar com o dedo indicador, tá bom? Em casos, né? Caso ocorra parada cardiorrespiratória pela obstrução das vias aéreas, será necessário fazer as 30 compressões e as 2 insuflações, tá bom? E aqui mostra, né, que tem necessidade de, para fazer a insuflação, tem necessidade de elevação da região mentoniana para poder o ar conseguir entrar. Então, nunca deixar de estender, né? Nunca deixar de hiperestender o pescoço dele, a região mentoniana, tá? Para fazer as insuflações. Caso ele ainda esteja consciente ou venha apresentar uma parada cardiorrespiratória, inicia-se as 2 compressões e as insuflações, tá bom? Caso a pessoa faça as insuflações e o tórax dele não se eleve, há necessidade, então, de se refazer a manobra de Heimlich, tá bom? Porque mesmo após as compressões, mesmo após expelir o objeto, ele pode continuar inconsciente pela falta de ar que ele sofreu, tá? E nós temos uma manobra que é feita com o bebezinho, né, para salvar o bebê. Para salvar o bebezinho, essa posição pode ser feita apoiado na coxa também. Então, a gente pode utilizar o nosso braço não só suspenso, igual está na figura. A gente pode utilizar a coxa como apoio desse braço também para poder fazer essa manobra, tá? Então, sentar-se e apoiar o braço direito sobre a perna direita, tá? E o braço esquerdo sobre a perna esquerda, caso venha ser em uma das pernas. Então, se for com a mão, apoiar na perna direita, com a mão direita. Se for apoiar com a mão esquerda, será na perna esquerda, tá? Colocar o bebezinho assim, dessa forma assim. Não esquecer de utilizar as mãos para abrir a boca dele. Inclinar ele um pouquinho, não deixar ele reto. Inclinar ele um pouco para baixo, tá vendo? Para que o objeto fique livre para sair. É importante a gente estar aqui com as mãos abrindo a boca dele, tá bom? E dar uns tapas nas costas, sentido de cima para baixo, tá? Sentido, né, das costas, sentido ao pescoço, para poder expelir esse objeto, tá bom? Então, essa manobra aqui, ó, tá vendo? Apoiado aqui com a mão, apoiando a mão sobre, né, a perna. Dá os tapas com a mão que ele tá apoiado aqui, abre a boca dele. Além dessa manobra, nós temos essa outra manobra aqui também, que é de um bebezinho mais novinho também, mas que também existe, tá? Tenta se empurrar, como ele é um bebezinho quase recém-nascido, tenta se fazer essa manobra de Heimlich com os dedos, tá? Então faz bem parecida a manobra de Heimlich,
com o bebezinho também apoiado sobre a perna e o braço, de cabecinha para baixo, para que o objeto que esteja obstruindo a garganta seja expelido, tá bom? Aí fazer as 5 compressões de Heimlich, tá? Se observar que o corpo estranho saiu, fazer retirada. Se o bebezinho perder a consciência, fazer as compressões com as insuflações. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre intoxicações, né? Intoxicações. As intoxicações, elas podem ser de vários tipos, né? Pode ser por ingestão, uma comida estragada, pode ser por... Lembrando, pessoas, que eu vou enviar vídeo mais explicativo sobre essas manobras, tá bom? Vou enviar os vídeos mais explicativos. As intoxicações pode ser por ingestão, como eu havia falado com vocês, então pode ser alimentos estragados, pode ser criança que bebe água sanitária, né, detergente, pode ser por inalação de inseticidas, então eu posso ficar intoxicada por inseticida, por aerosóis, né, ou a simples exposição a substâncias tóxicas que podem resultar em intoxicação ou envenenamento, tá bom? Provocando doenças graves ou mesmo podendo levar à morte, caso a vítima não seja socorrida em tempo hábil. Como eu falei, a ingestão é um dos mais preocupantes, que seria a ingestão no caso de um bebezinho ingerir uma água sanitária, pessoas que tentam se suicidar ingerindo gasolina, tá? Então, essas são mais graves. Intoxicação por alimento. Então, o consumo de alimentos vencidos, deteriorados, né? Primeira coisa que a pessoa vai sentir é náuseas, né? Muita vontade de vomitar, diarreia, sudorese. Então, aqui tem, ó, enjoo, vômito, diarreia, suor abundante, né? Que a gente chama de sudorese. E aí, aquela dor de barriga, podendo ter cólicas intestinais e dor de barriga, tá bom? E dor no abdominal, tá? Mas a primeira sensação é essa sensação de enjoo, né? Essa sensação de mal-estar, diarreia, né? Bom, um dos primeiros socorros é manter a vítima deitada após o vômito, né? Porque ela fica extremamente cansada. Não dá remédios para interromper a diarreia. Então, tudo quanto é intoxicação é importante ser expelida, tá? Em casos de diarreia, qualquer tipo de diarreia, não se orienta a dar nenhum tipo de medicação para conter essa diarreia, porque a gente não sabe o motivo da diarreia. Quando é uma diarreia bacteriana, né, uma diarreia viral, algo do tipo, o médico vai entrar com medicações que vão matar a bactéria ou o vírus, né? No caso de se forem vírus, podem ser retrovirais, medicamentos que diminuem a proliferação viral. Então, o médico ele vai prescrever medicações em que vai tentar matar o micro-organismo e, consequentemente, também que faça um melhoramento da flora intestinal. Só que existem alguns medicamentos que eles não curam, que eles só interrompem a diarreia, e aí a toxina continua instalada dentro do organismo, tá bom? Então, não é o interessante. Procurar orientação médica e iniciar o mais rápido possível a hidratação com soro caseiro, porque o soro caseiro, ele auxilia o melhoramento da flora intestinal e também auxilia a não ocorrência da desidratação, tá bom? Então, é iniciar o mais rápido possível o soro caseiro. E como que vai ser feita a questão do soro caseiro? O soro caseiro ele vai ser tomado toda vez que a pessoa for evacuar. Então, por exemplo, assim, a pessoa evacuou, ela vai tomar um copo de soro caseiro. A pessoa evacuou, vai tomar um copo de soro caseiro. Existem pessoas que não aguentam tomar
um copo de soro caseiro, elas vomitam durante o copo caseiro. Então, a gente vai diminuir as doses. Então, vamos dizer que, né, eu fui lá, comi alguma coisa estragada e comecei a vomitar, passar mal, diarreia, vomitei. Logo depois que eu vomitei, normalmente a gente espera um tempo de uns 15 minutinhos para dar o soro. Quando é vômito, a gente espera uns 15 minutinhos para dar o soro. Quando é diarreia, a gente dá o soro logo após a diarreia. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu vomitei. Aí eu vou lá e tenho que tomar depois de 15 minutos de descanso, porque depois que eu vomitei, eu tenho que ir deitar. Tem que fazer repouso. Então, eu vomitei e vou fazer um repouso de 15 minutos. Depois desses 15 minutos, eu vou tentar tomar um copo de soro caseiro. Se eu não conseguir, eu vou tomar metade de um copo de soro caseiro. Se eu não conseguir tomar um copo, eu vou tomar colheres de soro caseiro. Por quê? Porque tem pessoas que enjoam só com o soro caseiro. Ou seja, se você der um copo de soro caseiro, meio copo de soro caseiro, a pessoa vai vomitar. Então, o ideal é o quê? Se ela não consegue tomar meio copo ou um copo 15 minutos após os vômitos, o ideal, então, é dar em colher, né? Não precisa dar várias colheres, pode dar 1, 2 colheres, até que o vômito vá passando, tá bom? Em caso de diarreia, também é da mesma forma, tá? Só que a diarreia, o copo pode ser tomado logo após a diarreia. Então, teve a diarreia, vai tomar o soro, né? Teve a diarreia, vai tomar o soro. Caso a pessoa não aguente tomar um copo de soro inteiro, pode ir oferecendo na colher várias vezes, tá bom? Aumentando a frequência. E como que é feita a medida do soro caseiro? Existem alguns locais que eles fornecem em sachês o soro caseiro pronto. Então, existem algumas unidades básicas de saúde em que o soro caseiro já vem pronto. Existem também na farmácia soros caseiros que já vem pronto. E existe o soro caseiro comum que nós podemos fazer em casa. Misturar um copo de água filtrada ou fervida. Eu não aconselho água fervida, porque a fervida normalmente causa diarreia também, pelo fato de vir de uma água morna, tá? Então, eu oriento que seja água filtrada, tá bom? Então, um copo de água filtrada, essa parte pequenininha de açúcar, existem alguns locais que fornecem o medidor também, então, qualquer unidade básica de saúde fornece esse medidor aqui, ó. Sal e açúcar, tá bom? E aí, como que faz? Caso, né, nós não tenhamos essa medida, vai ser um copo cheio para uma colherzinha de café de sal e 2 de açúcar. Então, o soro caseiro, ele é meio açucaradinho. Ele tem um gosto um pouco de açúcar, tá bom? Então, será uma colher dessa de café de sal e 2 colheres daquelas pequenas de sobremesa de açúcar, tá? Não precisa ser cheia, pode ser rasa, tá bom? E essas medidas são essa medida aqui, ó. Esse medidor, ele é fornecido pelos postos de saúde, que são as unidades básicas de saúde, tá bom? Lembrando que alguns locais vêm pronto também. E quais são os tipos de alimento que levam à intoxicação? Os enlatados são os que mais causam intoxicação. Por quê, pessoas? Imagine um peixinho que fica 6 meses dentro de uma latinha no supermercado. Então, esse, por exemplo, é a sardinha, é o atum. São peixes que estão há 6 meses dentro de uma lata, com o uso de conservantes, entendeu? Mas ostra, por exemplo, ostra sem estar cozida, ovo estragado, ou ovo mal frito, mal feito, tá bom? Então, um dos maiores intoxicações seriam os embutidos e os enlatados. Outros problemas é a questão do fungo, igual não sei se eu já falei isso com vocês. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma sacola de pão. Aí, nessa sacola de pão, tem um bolor
né, que é o fungo. Tem um bolor verdinho. A sacola de pão toda. Então a sacola de pão tá fechada, mas eu pego um pão e só em um pão que eu tô vendo esse bolor verde. Aí eu falo assim: ah, não, vou tirar esse fungo verde e vou comer o restante. Pessoas, o pacote inteiro já está contaminado. Por quê? Porque aquilo verde que vocês estão vendo, aquilo ali já é uma colônia de fungo. Então, o fungo, ele se encontra em todos os pães, tá bom? Aquilo que você já está vendo é uma colônia, tá bom? É uma quantidade muito, muito, muito grande de fungos. Então, não se deve comer esses tipos de alimentos, né? Apesar de não estarem vencidos, estão com fungos. Os fungos fazem mal para o estômago, tá bom? Vão gerar intoxicação. Outra questão também é a questão da manteiga, do queijo, né? Que tem pessoas que pegam, vão comer a manteiga e a manteiga tá lá no potinho lá, com o fungo lá, tira a parte que tá com fungo e usa o resto. Então o pote inteiro ele tá ruim. E isso pode causar diarreias, vômitos. Então tudo isso, alimento vencido, né? Às vezes a pessoa tá trabalhando, aí sem querer sai de manhã, deixa o arroz no fogão. Aí quando chega do trabalho, ai, não vou fazer arroz não, vou comer o que tá aí. Quando vai ver o arroz tá vencido, o arroz tá estragado. Aí a pessoa come alimento estragado, entendeu? Achando que não está, né? Porque confunde o cheiro do alho com o azedo do estragado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é muito importante que se veja, né, o alimento, as procedências dos alimentos, prazos de validades. É importante conservar alimentos cozidos de um dia para o outro na geladeira, né? Não utilizar nenhum tipo de enlatado que esteja amassado, enferrujado, né, ou estufado, porque além disso pode ter também outros tipos de contaminações piores do que só a intoxicação, tá? Só consumir carnes frescas, peixes frescos, tá? Cujam de origem sejam conhecidas. Intoxicação por medicamento, né? Então as crianças são danadas para poder se intoxicar com o medicamento, quando não tem os suicidas, né? Uma vez eu estava num pronto-socorro, tava lá trabalhando, né? Num pronto-socorro, e daí chegou um paciente que tinha engolido uma cartela de anticoncepcional. E aí ele ficava gritando, né? Ah, eu ingeri uma cartela de anticoncepcional. E todo mundo do pronto atendimento olhando para ele, né? Porque o anticoncepcional, aí o médico fez uma lavagem intestinal, uma lavagem gastrointestinal nele, né? Mas assim, uma lavagem gástrica nele, né? E deu laxante e tudo mais. Mas o anticoncepcional, ele é hormônio, né? Ele poderia trazer alguma alteração hormonal, febre ou algo do sentido, mas não chegou nada disso. Então, assim, se ele tomou uma cartela de anticoncepcional, tudo bem. Mas o ruim é quando a pessoa toma uma cartela de diazepam, coisas assim, entendeu? Porque daí são intoxicações gravíssimas, tá bom? Que aí, quando chega no pronto atendimento, o médico faz intubação e lavagem gástrica, tá? Caso necessário, seja feita intubação, porque alguns chegam em parada cardiorrespiratória. Então, quando alguém ingere quantidade excessiva de medicamentos, né? Misturar medicamento ou tomar remédio fora de prazo de validade, isso é uma intoxicação. Então, crianças também, né? Crianças que comem remédio, se esconde dentro do guarda-roupa para tomar remédio, escondido. Então a gente pede para que os pais coloquem os medicamentos fora do alcance das crianças. E existem também pessoas que têm medo de jogar o medicamento fora porque gastou caro no medicamento e o medicamento está com prazo vencido. Então tem que jogar o medicamento fora. Às vezes o medicamento está cheio de fungo branco ali e a pessoa vai tomar remédio. Outras coisas também,
quando fala em conservação de remédio, as pessoas não se atentam a isso. Vem escrito na bula lá como que deve ser a conservação dos remédios. Os remédios devem ser conservados em locais frescos, né? Longe de umidades. Por quê? Porque senão eles acabam adquirindo fungo. E aí acabam, quando sendo ingeridos, causando toxicidade. Tá bom? Os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar vai depender do tipo de remédio que ele ingeriu. Por exemplo, se ele ingeriu uma cartela de diazepam ou vários diazepams, esse paciente vai entrar com o sistema dele, do sistema nervoso central dele super deprimido. Se ele tomar alguma anfetamina, que é algum remédio antidepressivo, ele vai ficar eufórico demais, vai ter taquicardia, entendeu? Então vai depender do tipo de medicamento que a pessoa ingeriu. Tem que fazer encaminhamento o mais rápido possível, né, para o pronto atendimento, para verificar, aí para fazer a lavagem gástrica, tá bom? Então, essa pessoa ela pode apresentar azias, vômitos, diarreia. Em casos mais graves, como eu falei com vocês, em casos de diazepam, clonazepam ou de anfetamínicos, ela pode apresentar dificuldade respiratória e parada cardíaca, tá? Essa figura aqui, ela mostra como a vítima chega lá no pronto atendimento, né? Ela chega no pronto atendimento, ela imediatamente ela é feito o procedimento médico e ela é internada, tá bom? Então, normalmente essas vítimas, elas são internadas, até para observação, tá? Nós, como da equipe de enfermagem, a gente vai manter essa vítima aquecida, observar casos de parada cardiorrespiratória, se necessário, fazer as manobras de compressão, 30 compressões, 2 insuflações, né? Sempre que possível, levar para o médico a embalagem e o nome da medicação que a pessoa ingeriu. E normalmente a medicação sempre está próximo da vítima, né? Então, pessoas, o local onde guardar esse medicamento é muito importante. Então, evite guardar debaixo de pia de banheiro, porque tem muita umidade. Guarde dentro do guarda-roupa as medicações. Fique atento aos prazos de validade. Não use, mesmo que o medicamento foi caro, não utilize fora do prazo de validade, tá bom? E não utilize também medicações que não foram prescritos. Isso também faz mal, tá bom? Bom, apenas usar medicamentos prescritos e nunca indicar medicação para outra pessoa. Locar os medicamentos em locais de alcance fora do alcance da criança. Então, assim, quem tem criança em casa tem que colocar os medicamentos numa altura em que a criança não consiga alcançar, tá? Manter sempre os medicamentos em suas embalagens, mantendo os rótulos, observando o prazo de validade e as condições ideais de armazenamento. Pessoal, tem uma coisa muito importante da questão de medicamento, que eu falo até quando eu dou aula em psiquiatria. É o seguinte: existem muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos e que tomam remédios controlados, né? Remédios controlados para depressão, remédios controlados para dormir, né? Então, por exemplo, usa um diazepam, um clonazepam para dormir, ou utiliza antidepressivos, né? Sertralina, fluoxetina durante o dia, né? E aí, o que que acontece? Essas pessoas, o ideal é elas terem um tutor, tá? O que que é o tutor? É alguém que fique com esses medicamentos em mãos e que dê esses medicamentos para pessoas com problemas psiquiátricos nos horários, entendeu? Principalmente pais que têm filhos de 21, 22, entendeu? Filhos incapazes, que a gente fala, né? Filhos com 21, 22, 24, filhos que ainda não têm discernimento e que fazem uso de medicamentos controlados. Então, esses medicamentos controlados, o ideal era ficar com o tutor,
ou com o pai, né? Com o tutor, com a mãe, mesmo a pessoa sendo mais velha. E ela só recebeu o medicamento desse tutor nas horas adequadas. Por quê? Porque quando a pessoa entra em algum surto psiquiátrico, seja ele uma depressão grave, uma briga com um familiar, uma separação de casamento, ou uma briga com o namorado, ou algo do sentido, a pessoa utiliza desses medicamentos para poder tentar se matar. Então, a pessoa ela já tem um distúrbio psíquico. Se ficar na mão dela esses medicamentos, ela vai ter uma arma na mão. Então, o ideal é que esses medicamentos de controle de tarja preta, né? Esses medicamentos que podem levar à morte, tenham um tutor, né? Porque o paciente que ele está em tratamento psíquico, ele não tem condições de ficar com os medicamentos com ele, por esse grau de suicida, tá bom? Então, se isso acontecesse, evitaria diversas tentativas de suicídio que aparecem nos pronto atendimentos. E são muitas, tá? São muitos os casos de tentativa de suicídio. Bom, intoxicação por substâncias químicas. Então, as crianças também, né, têm muita facilidade de fazer essa ingestão de substâncias químicas. Por que é mais comum na infância? Principalmente os bebês, quando estão engatinhando, estão começando a aprender a andar, eles abrem muita porta de armário. E normalmente os armários, né, ou os locais onde ficam localizados sabão em pó, água sanitária, detergente, veja, esses produtos, são locais de fácil acesso para essas crianças. Normalmente a gente coloca esses produtos num lugar baixo, embaixo da pia, embaixo do tanque, né, ou em armários baixos. O ideal é que, se tiver criança em casa, é que esses objetos, que esses produtos, eles sejam colocados em armários elevados, para a criança não ter acesso, tá? Caso a criança venha engolir algum tipo desse produto, é interessante com que a gente não provoque o vômito, tá? Mas se ela vir a vomitar, é melhor ainda. Então, pode ser que ela venha vomitar, mas a gente não vai tentar interromper o vômito, tá bom? E o ideal é que talvez não dê nada para essa criança tomar. Então, não fazer ingestão de água, né? Por quê? Porque dependendo do produto, se o produto estiver, por exemplo, na região da boca e você fazer ingestão de água, pode ser que esse produto desça para o estômago e daí machuque o estômago, tá? Então, o ideal é fazer encaminhamento médico o mais rápido possível para verificar qual foi o problema, qual foi o produto e como que pode ser sanado esse problema através da lavagem gástrica, tá bom? Se caso a criança venha apresentar vômito, passado 15 minutos pode fazer ingestão de água. Isso vai depender do grau de periculosidade que a gente observa o produto que foi ingerido, né? Por exemplo, se uma criança beber uma água sanitária, é muito difícil uma criança conseguir beber uma água sanitária, porque logo que ela sente o gosto, ela acha ruim e ela deixa o produto de lado. Então, uma água sanitária, um detergente, um veja. Normalmente, quando a criança coloca a boca nisso, ela não costuma ingerir, né? Ela experimenta, ela vê que não é bom, ela não vai engolir, tá bom? Então, normalmente esses não são casos, essas ingestões não são casos assim de tanta gravidade, pelo fato da ingestão não ser tão alta. A não ser que sejam bebês que realmente não entendem de nada, né, e acabam fazendo a ingestão acidentalmente, tá bom? Mas o que a gente pede é que avaliar a cena, né, se a criança apresentar inconsciência, problema respiratório, vai ter que fazer as compressões e as insuflações. Caso apresente vômito, logo após o vômito a gente tem que manter essa criança deitada, mas fazer encaminhamento ao pronto atendimento o mais rápido possível, tá bom? Para que seja avaliado pelo médico com maior, né, melhor, tá bom? Eliminar, tentar tirar da boca qualquer coisa que possa sufocá-la, ou até mesmo as substâncias químicas, e fazer os primeiros socorros necessários subsequentes ao que ela vier apresentar, tá bom? Além do processo, eu vou enviar também um videozinho mostrando, né, ilustrativo,
Além da parte de intoxicação por ingestão, a gente também tem a parte de intoxicação por inalação. São aquelas pessoas que se intoxicam por inalar algo, né? Seja ele um inseticida, seja ele um aerosol, seja ele um gás carbônico, que é o, o fogão, né? O gás do fogão, seja por ele qualquer tipo de inalação que venha fazer mal para a pessoa. Normalmente, a pessoa, quando ela é vítima de intoxicação por inalação, ela sente muita tontura. Então, normalmente, ela sente dor de cabeça, sonolência. Essa sonolência é ligada a uma sonolência meio que uma tontura que a pessoa sente, misturado com um enjoo, entendeu? Então, a pessoa que ela fez inalação de algo, ela sente muita dor de cabeça, aí fica com aquela tonteira, com vontade de vomitar, entendeu? Fraqueza muscular, podendo, em casos mais graves, ter uma respiração difícil, perder a consciência e também ter mudança de coloração de pele. O primeiro socorro para essa pessoa é tentar tirar ela de próximo do produto que ela está sendo inalado. Então, por exemplo, assim, se o que está intoxicando ela é um pesticida, é um inseticida, a gente vai retirar ela do local onde tem esse produto. Se o que está intoxicando ela é a inalação de fumaça, de uma carvoaria, de algum local onde ela trabalha, que tem muita inalação de algum cheiro, de algum odor, a gente vai retirar ela desse lugar, né? Se for, por exemplo, um gás carbônico de um fogão, né, que está sendo vazado ou algo do sentido, é também tirar desse local. Então, o intuito dos primeiros socorros em casos de inalação, né, de produtos químicos ou substâncias químicas é retirar a pessoa do local onde esse produto está fazendo mal. Levar para um lugar arejado em que ela consiga respirar, né, manter ela sentada e de fácil, um local onde ela possa ficar sentada ou deitada e de fácil respiração. E caso necessário, em que se observa sinais e sintomas mais graves, como o caso de falta de ar, falta de respiração, inconsciência, entrar em contato com o pronto atendimento o mais rápido possível, tá? Então, levar para um local arejado, observar o ritmo de respiração e adotar as medidas necessárias, né? Manter a vítima sempre bem quietinha, agasalhada, em repouso e fora do local onde está sendo inalado o produto, tá bom? Intoxicação por contato. E aí vai contato de inseticidas, por isso que as pessoas que trabalham com inseticidas, aquele negócio de matar a dengue, eles ficam igual um astronauta, né? Eles ficam todo ele equipado, matar abelha, né? Eles ficam todo equipado. Para quê? Para que a substância química inseticida em si não entre em contato com a pele. E aí não cause uma intoxicação. Esses casos de intoxicação, elas podem levar até febres, né? Normalmente elas causam febre, enjoo, tontura. São os mesmos sintomas. Quase todos aqui são os mesmos sintomas, tá? Então, eles causam enjoo, febre, pode dar febre, tontura, tá bom? Pode ser também por tinta e outros produtos, né? Também que possam vir a causar queimaduras. Retirar a roupa da vítima, né? Identificar o produto que está sendo, que está trazendo essa intoxicação para a pele, né? Lavar a pele com abundância. Então, se for algum tipo de substância química na pele que esteja fazendo intoxicação, seja ela uma água sanitária, seja ela um sabão em pó, algo do sentido, é retirar esse produto próximo da pele da vítima e fazer a lavagem com água corrente, com água em água corrente, o mais abundante possível, tá? E se preciso for, fazer encaminhamento médico, porque como eu falei com vocês, a pele também ela é uma porta de entrada. A vítima também pode apresentar problemas neurológicos, como vontade de vomitar, tonteira, falta de ar, relacionado a esses tipos de substâncias na pele, tá bom? Alguns tipos de intoxicação por plantas venenosas, né? Existem bastante plantas, né, venenosas, que talvez vocês conheçam, né? Comigo ninguém pode, espada de São Jorge, né? Tem a urtiga, mandioca brava, tem aquelas que saem leitinho, né?
Então, tem muitas pessoas que não conhecem essas plantas. Então, às vezes, você está em casa ou vai na roça, né, visitar alguém, leva seu filho, e aí na hora que você vê, ele já pegou aquela planta que solta aquele leitinho e já chupou o leitinho daquela planta. Ou seja, o veneno da planta. Ou ele pega uma outra plantinha e come a plantinha. Porque criança tem mania de estar na fase oral, que é mais ou menos até os 3 anos, tudo que a criança vê, ela põe na boca. É igual bichinho, né? Então, assim, normalmente nessa fase oral, até os 3 anos, tudo que ela vê, ela põe na boca. E aí leva uma intoxicação por plantas venenosas, tá bom? Outra coisa também são as pessoas que adoram inventar chás ou algo do tipo, né? E acabam se intoxicando por fazer consumos de plantas desconhecidas, achando que está fazendo um chá ou achando que está inventando algum chá novo. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então, a seiva que escorre do caule, que é aquela partezinha branca, aquela coisinha, né? Pegajosa do caule da era. Comigo ninguém pode. Sumagre, carvalho, dedo do diabo, espirradeira, por exemplo, pode ser venenosa. Tá bom? A alergia a uma delas, normalmente a pessoa é sensível às demais. Então, esse veneno ele pode causar um mal súbito, né? E aí ele vai causar, por exemplo, a urtiga. Quem conhece a urtiga sabe que se passar próximo uma urtiga, ela faz um monte de bolinha nas pessoas, né? Ela gera um processo alérgico na pele, formando um monte de pápulazinhas, um monte de petecas, um monte de pápulazinhas, porque a urtiga faz isso e coça muito. Então, a urtiga, além de coçar, ela forma um monte de bolinha na pessoa. Por quê? Porque ela gera uma intoxicação, um processo alérgico, tá bom? E beber esses leitinhos que saem de algumas plantas ou algo do sentido, ele vai causar um inchaço local, então ele pode dar um edema de glote, fechar a glote da pessoa e a pessoa não conseguir respirar ou ter dificuldade para deglutir. Vai apresentar salivação abundante como uma forma de reflexo para tentar eliminar essa substância ingerida. Pode apresentar vômito, né? Pele quente, avermelhada, no caso das urtigas. Pode apresentar um pulso rápido e fraco, apresentando taquicardia, né, por causa de ser uma substância estranha que tem um princípio ativo, e esse princípio ativo ele vai agir no sistema nervoso central de alguma forma, né, ou acionando um sistema nervoso simpático ou um sistema nervoso parasimpático, tá? Pode apresentar vista embaçada, pupila, né, pode apresentar reduzida, né, pode fazer midríase, ou fazer também midríase ou miose, né, que é dilatação ou contração pupilar, olhos e boca seca, comportamento alterado, podendo vir a ter convulsões e inconsciência. Então, esses tipos de substâncias que advêm de plantas desconhecidas podem fazer mal para a pessoa. Fazendo mal, causando sudorese, diarreia, vontade de vomitar. E aí, o que a gente orienta? A não dar nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Isso por quê? Por que fala nunca dê bebida alcoólica à vítima, né? Porque, pessoas, quando você tá na roça, as pessoas do interior, elas acham que normalmente a cachaça cura muita coisa. E pode ocorrer de querer dar cachaça para tentar curar esse tipo de intoxicação, e não é o caso, tá? Então, pede-se para não fazer nenhum tipo de ingestão de bebida alcoólica e também para não forçar o vômito, tá? E nem ingerir água, porque daí vai para o estômago, fazendo a fácil absorção, e forçar o vômito, pode vir para a região da faringe, para a região das vias respiratórias, e esse veneno fazer uma obstrução aí respiratória no paciente, que é uma sufocação no paciente, tá? Então, a orientação é não dar nada para beber e também não botar para vomitar. É encaminhamento médico o mais rápido possível. Lá o médico avalia. Estando no hospital, aí sim, ou ele vai botar no soro, ou ele vai fazer uma lavagem intestinal, ou vai ofertar ingesta hídrica, tá? Mas aí ele tem um respaldo médico, o médico tem consciência de o que essa substância química será capaz de fazer no corpo humano da pessoa.
E aqui, pessoas, a gente tem uma cena horrível que seria intoxicação por drogas, né? Uso abusivo de álcool, drogas. Hoje, o que está sendo muito utilizado é a intoxicação pelo crack, né? Um dos exemplos. E a gente tem aqui, olha a figura que a pessoa chegou. Então, essa aqui era a pessoa no começo. Depois começou o uso. Até ficar assim. Então, assim, é um tipo de intoxicação gradativa, mas tá? Então, o álcool, ele é considerado uma droga, hoje é a mais consumida droga, né? Porque o álcool, ele é secativo, o álcool resseca os órgãos, ele faz desidratação, né? Além de fazer um mecanismo de psíquico, né? Como uma forma não é amarração psíquica, me fugiu agora a palavra, vício, né? Ele vicia a pessoa da parte psíquica e a parte química, tá? Então, o álcool, ele tem esse poder, infelizmente, né? Assim como as outras drogas, principalmente o crack, né? Os sinais e sintomas, né, de intoxicação por drogas, que seria o que a gente chama de uso excessivo de drogas, que seria quando a pessoa faz um uso excessivo, né? Agitação motora ou sonolência, overdose, né? O uso excessivo de drogas leva a overdose, que apresenta esses sintomas que eu vou falar para vocês. Então, depende do tipo de droga. Normalmente, quando você faz uso, por exemplo, de uma cocaína, que são substâncias totalmente estimulantes, a pessoa normalmente ela vai apresentar um taquicardia muito grave, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória, tá? E se for os outros, uma intoxicação por drogas, por exemplo, com uso excessivo de álcool, por exemplo, ele pode levar a uma parada respiratória, cardíaca e inconsciência. Então, normalmente o paciente ele perde a consciência primeiro, através de uma sonolência, né? Ele perde a consciência. Depois dessa consciência, antes dela, pode apresentar convulsões, perda de consciência e parada cardiorrespiratória. E já no uso de estimulantes como a cocaína, taquicardia, tá bom? Então, normalmente os sintomas é uma agitação motora, no caso de cocaína, com taquicardia, e sonolência, inconsciência e convulsões, no caso do álcool. Todas as drogas, normalmente, quando elas chegam a um certo grau de excessividade, elas geram alucinações, tá? Sejam elas alucinações auditivas, alucinações visuais ou alucinações do eu mesmo, né? Eu dou aula também de psiquiatria e tem aqueles tipos de alucinações em que a pessoa acha que ela é algo que ela não é, né? Ela tem o poder de achar que ela é uma pessoa famosa, ela é muito rica, ela é a dona do mundo, ela é a melhor pessoa do mundo e não cai na real de que ela é uma simples pessoa usuária, tá? E que ela tá ali no meio da rua e que não tem nem eira nem beira. Então, normalmente, existem essas alucinações visuais, auditivas e também existem as partes internas, né? Que a pessoa ela tem esse egocentrismo muito exacerbado, tá bom? A respiração acelerada, então a pessoa normalmente para compensar o que esse álcool excessivo ou essa droga excessiva faz, ele tem uma respiração e batimentos cardíacos acelerados, salivação excessiva e suor abundante. Aí, pessoas, ela já está numa crise mesmo, né, de cair no chão. Então, quando a gente fala uso excessivo de drogas com intoxicação de droga, por exemplo, intoxicação com alcoolismo, é um alcoólatra, por exemplo, que cai no chão, começa a se debater com uma convulsão, né, apresentando taquicardia, podendo vir a apresentar salivação excessiva e suor abundante. Então, esse é um grau em que a pessoa está quase chegando ao coma alcoólico.
A mesma coisa seria intoxicação excessiva por uso de droga de cocaína, em que durante, né, o uso excessivo, esse paciente começa a apresentar, depois de, por exemplo, um dia acordado, 2 dias já seguidos acordado fazendo uso da droga, ele já apresenta taquicardia e podendo apresentar uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, são esses tipos de excesso que a gente fala, tá? É atendimento rápido, imediato, o mais rápido possível. Não tem assim outra solução. E o pior é que esses pacientes muitas das vezes eles não sabem que tem que fazer atendimento médico o mais rápido possível. Ou não tem nem condições. Então, por exemplo, assim, você vê uma pessoa alcoolizada, né, intoxicada por álcool, e ela começa a vomitar. Passa mal. Ai, eu vou desmaiar. Ai, tô passando muito mal. Passando muito mal. Ai. E o que as pessoas fazem? Tratam como se fosse algo comum. Ah, não é nada não. E acham graça, entendeu? Ih, tá passando mal. KKKKK. Põe debaixo do chuveiro frio, põe um café sem açúcar pra pessoa tomar e acha que aquilo ali é normal. Entrega a pessoa na casa dela do jeito que tá. Depois de um sono, sabe lá Deus se essa pessoa vai acordar, porque ela pode broncoaspirar à noite e no outro dia de manhã nem mais está viva, né? Então, assim, quando a gente fala de intoxicação por uso excessivo de álcool, o ideal é que essa pessoa seja encaminhada ao pronto atendimento o mais rápido possível. Então, por exemplo, ingeriu muito álcool, está vomitando, está passando mal. Então, o ideal é fazer encaminhamento médico e não largar a pessoa na porta de casa lá, né? E a pessoa correndo o risco de broncoaspirar, de passar mal, entrar em coma à noite e ninguém vai saber, tá bom? Então, o ideal é se a pessoa estiver passando mal por uso excessivo de álcool, intoxicação por álcool, fazer o atendimento médico o mais rápido possível, tá bom? Lá eles farão as medidas necessárias, vão fazer uma infusão venosa com soro glicosado, né? Vão manter esse paciente aí melhor. Agora, um caso muito sério é a questão também da overdose. A pessoa que está prestes a ter uma overdose, por exemplo, né? E ninguém faz encaminhamento, ninguém faz nada. Então, por exemplo, assim, uma vez eu estava numa rodoviária e tinha um usuário, eu via que ele era usuário, porque ele estava com o olho muito remelado, né? E ele estava com uma mulher do lado dele e dava para ver que ele era usuário. E se eu não me engano, acho que tinha 2 dias que ele não dormia, porque ele gritava isso. Então ele ficava gritando na rodoviária, que estava muito doido, que estava com o coração muito acelerado e que tinha 2 dias que não estava dormindo e que isso é aquilo, nananã. E com o olho cheio entendeu? Cheio de remela já e assim, gritando. Ele e a moça que estava do lado dele, estava quietinha, mas você via que ela era a companheira dele. E ele gritando na rodoviária e ninguém dava atenção, todo mundo passava e fingia que não estava nem vendo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha só, faz favor, você tem que ir para um hospital. Você já viu o estado que você tá? Você tá alucinado, você tem que ir para o hospital. Vocês não têm noção o quanto que ele me agradeceu. Ele pegou o primeiro táxi que tinha e foi para o hospital. Eu falei com ele, se você não for para o hospital, você vai morrer de parada respiratória. E ele estava doidão mesmo, estava muito ruim. Tinha 2 dias, já estava 2 dias sem dormir. E aí ele entrou dentro do carro correndo, entendeu? E foi para o pronto atendimento. Então é isso que nós temos que... E esses são os primeiros socorros. Tá bom? Então, atendimento médico imediato, observar o nível de consciência dessa pessoa. Em caso de agitação, né, conter a vítima. A gente não pode segurar a vítima, tá? E se estiver inconsciente, né? Inconsciente e a gente não verificar a pulsação, compressões torácicas, compressão e insuflação, né? E as compressões é até a chegada do socorro médico, porque você está fazendo ressuscitação, tá bom?
Jamais dê líquidos, alimentos ou qualquer medicamento a uma vítima com uso excessivo de drogas, sem orientação médica. Então, pessoas, esse negócio de café sem açúcar, isso não é orientado, porque isso é um estimulante, então não se orienta, né? Até porque quando chegar no hospital, o uso é soro glicosado. Não se orienta a dar banho frio, é um banho morno, entendeu? Então são coisas que às vezes fazem com a pessoa, põe a pessoa num banheiro frio, em ponto de dar um choque térmico e ela convulsionar, põe a pessoa para beber um café sem açúcar, para a pessoa ficar ligada e isso não é o ideal, tá bom? O ideal é levar para o pronto atendimento o mais rápido possível. E é isso, pessoas. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês complementar a essa aula. E a gente dá sequência com a próxima aula, dando sequência de mordidas e picadas de animais. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu havia falado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá bom? E é isso, pessoas. Até!